Irei contar como há uma história sendo escrita a cada momento nos detalhes invisíveis da natureza. Imagine um rastro, não deixado por um animal numa floresta, mas um rastilho deixado por um parasita saltando de um hospedeiro infectado para um hospedeiro susceptível, um saudável, de uma espécie para outra. Então, bem, não é uma pegada na areia, mas uma pista complexa que necessita muito mais que um detetive para identificar. Necessita de uma equipe multidisciplinar de especialistas. Então, essa apresentação é um convite onde exploraremos uma jornada seguindo um rastilho de doenças infecciosas, com abordagens multidisciplinares em pesquisas de uma só saúde. Meu nome é Natan, eu sou biólogo da Universidade Federal da Paraíba e serei seu guia nessa investigação em que busca conectar a saúde ambiental dos demais seres vivos com a nossa sobrevivência. Então, o interesse em como doenças se disseminam é de longa data, como, por exemplo, a teoria miasmática atribuiu as doenças aos miasmas, que é uma palavra do grego para emanações nocivas que corrompiam o ar e adoeciam o corpo humano. Então, nessa teoria, ambientes insalubres, como odores fétidos, próximos a ambientes pantanosos e com matéria orgânica em decomposição, eram responsáveis por doenças como a peste ou a cólera, que estavam dizimando populações europeias nessa época. Então, foi aí que John Snow, o de cima, não confundir com o de baixo, ele estava investigando uma epidemia que assolava Londres em 1854. Então, ele começou a mapear os casos e percebeu que eles se concentravam principalmente próximo às fontes de água. Foi aí que ele percebeu também que havia um bicho que posteriormente foi identificado como a cólera, na bactéria que foi responsável pela cólera, estavam causando os casos de diarreia e vômito na região. Então, essa bactéria estava ocorrendo nessas fontes de água e John Snow descreveu que não eram águas contaminadas, mas sim águas contaminadas com essa criatura que estava sendo responsável pelos casos. Então, Snow se tornou o pai da epidemiologia moderna por descrever os meios de disseminação da epidemia. E a grande ideia de John Snow foi estabelecer uma ligação entre um problema de saúde específico, a epidemia de cólera, e um problema ambiental, que eram as fontes de águas contaminadas. Então, essa é uma abordagem em que ela relaciona múltiplos componentes relacionada à saúde única, ou uma só saúde, em que, nesse conceito, a saúde animal, ambiental e humana, elas fazem parte de uma só, de um contínuo e estão indissociáveis. Nessa perspectiva, muito mais profissionais, além dos médicos, estão relacionados com esse bem-estar compartilhado. Então, nessa jornada, iremos transitar por pesquisas com leishmaniose visceral em área urbana, por parasita de canídeos silvestres e o sistema ecoepidemiológico da peste. Então, para iniciar, falaremos desse trabalho que relaciona fatores espaciais e socioambientais determinantes da leishmaniose visceral canina em uma área urbana no nordeste do Brasil. Então, inspirado pelo Snow, eu tentei entender os padrões que estão relacionados com a leishmaniose visceral, que é causada pelo protozoário Leishmania. A Leishmania que é transmitida principalmente através da picada de Phlebotomus, que tem o nome popular de mosquito palha ou birigui. Então, a picada de um mosquito infectado em um mamífero susceptível inocula o parasita que vai atrás das próprias células de defesa do organismo. Nessas células, o parasita vai se multiplicar, se tornando tão abundante que começam a causar manifestações clínicas, que podem ser pontuais, como na leishmaniose tegumentar, ou mesmo difusas no corpo inteiro. Ainda assim, existe uma manifestação silenciosa, que é a visceral, em que acomete principalmente o fígado e o baço, sendo responsáveis por grande parte dos óbitos da leishmaniose. Então, a leishmaniose ela é responsável por um impacto global, com até 50 a 90 mil casos anualmente, principalmente nos países da região tropical. O Brasil ele é responsável por 96% dos casos nas Américas de 2013 a 2022, por exemplo. E como é essa história da relação do Brasil com a leishmaniose? Então, inicialmente, pela década de 80, o padrão da leishmaniose ele era muito mais rural, predominantemente rural,
Porém, ao longo do tempo, ele foi se tornando também urbano, né? Então, fatores como alterações da paisagem, que podem ter intensificado o contato de mamíferos silvestres, que são suscetíveis, e reservatório canino, né, que é o cão doméstico, que é o principal reservatório de manutenção do ciclo em áreas urbanas, pode ter ampliado esse cenário. Além disso, adaptações de vetores ao ambiente urbano contribuíram para o alastramento da leishmaniose. Então, o que é que fizemos? Utilizamos fichas de notificação de cães domiciliados, né, que possuíam um lar, que foram testados pelo Centro de Vigilância e Controle de Zoonose, né? Então, foi utilizado um teste rápido da Fiocruz e, quando confirmado, para esse teste, ele é repetido pelo Laboratório Central por meio do teste sorológico de ELISA, né? Então, o Centro de Zoonose seguiu uma amostragem similar à vigilância da dengue, em que eram sorteados regiões em que, nessas regiões, a partir de cada rua, eram examinados, né, visitados todos os domicílios e as pessoas que aceitavam o serviço do Centro de Zoonoses, os animais eram testados. Então, de 2013 a 2015, foram testados aproximadamente 11.700 cães, no qual 12% dessa amostra possuem cães infectados, né, para leishmaniose visceral. Então, a partir desses cães, tentamos georreferenciar, que significa atribuir uma coordenada para cada caso, né? Então, conseguimos mapear algum deles e, nesse mapa, na região mais inferior à direita, teremos em amarelo os cães que deram soro positivos para a leishmaniose e, nas cores mais escuras, os cães que deram soro negativos. Então, tentamos entender como os casos estão distribuídos no espaço urbano. Eles poderiam estar distribuídos de maneira aleatória, ou seja, não existe um padrão evidente, de maneira regular, né, ou seja, uniformemente distribuído no município, ou de maneira agrupada, né, focalizada. E o que observamos é que os casos estavam focalizados em áreas de até 4,5 km. Né? Então tentamos identificar quais são as áreas que têm maior risco. Então, para isso, a partir de cada ponto, calculamos a densidade espacial, né, as áreas de calor ou hotspots, para os cães que deram soro positivos e os cães que deram soro negativos. Né? Então, utilizamos a divisão dos positivos pelos negativos para calcular um risco relativo espacial da leishmaniose para cada ponto. Então, nesse mapa, abaixo, nas cores mais quentes, são as áreas que têm maior risco relativo de leishmaniose, enquanto nas cores mais roxas e mais frias, são o risco menos relativo. Né? Além disso, tentamos identificar quais características poderiam estar relacionadas com essas regiões de maior risco relativo. Então, para isso, utilizamos variáveis socioeconômicas, né, do IBGE, coletadas a partir do censo de 2010, e variáveis da vegetação do entorno, né, coletadas a partir de imagens de satélites, em que conseguimos separar a vegetação mais estruturada, né, a nível, por exemplo, florestal, e uma vegetação mais degradada, né, ou mesmo de área urbana, utilizando o índice de vegetação melhorado, né, o EVI do inglês. Então, o que é que isso trouxe para a gente de novidade? A espacialização ela oferece novas perspectivas para a tomada de decisões, considerando, por exemplo, uma abordagem que tenta identificar quais são os bairros que têm maior caso de leishmaniose. Então, nesse mapa da esquerda, a gente vai encontrar regiões bem distintas, né, mais pontuais, mais na região nordeste e leste do município, né? Enquanto no mapa da direita a gente vai ver 3 focos bem delimitados, né, de zonas de maior risco de leishmaniose, que são bem distintas do mapa à esquerda. Além disso, quais são as características que encontramos? Foram características relacionadas a uma ocupação recente, né, que ainda não foi assistida pelos direitos de saneamento básico, por exemplo, em que a vegetação é mais degradada do que uma vegetação mais estrutural. Observamos, inclusive, um efeito antagônico, né, de variáveis coletadas pelo IBGE e variáveis que foram coletadas por imagens de satélite. Né. Para o IBGE, bastava um município ter arborização que ele teria mais risco de leishmaniose. Mas, na verdade, a classificação do IBGE era mais se você possuía ou não uma arborização, né, uma árvore no seu domicílio, podendo ser um pé de manga, podendo ser um pé de acerola, podendo ser mato, né, então não
especificando a nível de estruturação dessa vegetação. Quando olhamos a imagem de satélite, a gente percebeu que nas áreas que tem maior estrutura da vegetação, ou seja, florestas em que possuem um dossel, árvores maiores, essas áreas possuem um risco menor, né, de leishmaniose, enquanto áreas que tinham uma vegetação mais degradada, né, mais similar a terrenos baldios, né, ou ambientes mais urbanos, elas tinham muito mais risco de leishmaniose do que nas áreas que tinham uma vegetação mais estruturada, né. Isso pode ser devido a uma simplificação da comunidade de hospedeiros que participam do ciclo de leishmaniose, né. Então, existem hospedeiros que eles não são tão competentes em transmitir, na verdade eles são um atraso para o parasita, né, ou mesmo um caminho final em que ele não vai ser passado adiante, mas também existem hospedeiros que são amplificadores, em que quando o parasita os encontra, ele pega muito mais carona e é disseminado no ambiente do que considerando outras espécies, né? Então isso pode acontecer na medida em que a vegetação perde a sua estrutura, se tornando mais simplificada. Além disso, percebemos que a renda tem um fator protetivo, em que domicílios que tinham maior renda tinham muito menos risco do que municípios de menor renda, né, que possuem mais risco de ter leishmaniose. Encontramos também uma relação de que pessoas que são alfabetizadas têm muito mais acesso à educação e saúde e estavam atentos à saúde do animal, levando assim a aceitar o serviço do centro de zoonoses e, portanto, na verdade, pessoas que não são alfabetizadas não têm tanto acesso a esse serviço. Além disso, quando analisamos esses casos a nível de espaço, os focos, né, o teste sugere que os casos estão agrupados até uma influência de 5 km, mas os 3 principais focos eles estão a distância um do outro de aproximadamente 1 até 3 km no máximo, né? Então, o que poderia estar conectando esses focos, né? Já que os casos estão agrupados a uma distância muito maior. Então, isso condiz com a área de vida de cães errantes, né? Que são justamente os cães que não conseguiram ser examinados pelo centro de zoonose, uma vez que exige uma demanda de contenção, em que durante o período de gestão não teve acesso a esses recursos, ou mesmo a participação de um ciclo silvestre, né? Como raposa ou outros canídeos, por exemplo, eles podem ser infectados e manter o parasita circulando durante o período na natureza, né? Isso é um grande problema, na verdade, porque se eu encontrar um cão com leishmaniose, esse agravo vai ser notificado pelo centro de zoonose e posteriormente para o estado. Porém, se eu, pesquisador, identificar a leishmaniose circulando num canídeo silvestre, por exemplo, não existe nenhum banco de dados que suporte essa informação, né, em que eu possa depositar essa informação. Isso é preocupante, uma vez que 60% dos patógenos que causam doenças em humanos, ou 75% dos patógenos emergentes, ou mesmo 80% dos patógenos de risco em bioterrorismo, tiveram origem em animais domésticos ou silvestres, né? E fatores como a modificação da paisagem, a perda da diversidade são as principais ameaças a uma só saúde, né? Levando assim a patógenos introduzidos por humanos quase já levaram à extinção de espécies de carnívoros como leões, chacais e lobos mundo afora, pela introdução de patógenos como a sinomose, o da parvovirose ou mesmo o vírus da raiva, né? Então, a vigilância de patógenos em animais silvestres ascendeu mundialmente nas últimas décadas, principalmente após a pandemia, né, de coronavírus, que foi um vírus também que teve origem em animais. Além disso, a ausência de um banco de dados sistematizado no Brasil dificulta, né, a percepção de eventuais emergências de patógenos com origem em animais silvestres. A partir disso, o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção tentou delinear em 2018 quais as principais ameaças que afetavam a conservação de canídeos silvestres. Identificaram que a transformação da paisagem e o contágio de patógenos eram as principais causas. Tentaram identificar quais os patógenos os canídeos são susceptíveis. A partir daí, surgiu a pesquisa do meu mestrado, que deu origem ao projeto titulado O Hospedeiro que Habito, uma revisão sistemática de agentes infecciosos de canídeos silvestres no Brasil, sob orientação
da professora Fabiana Rocha, da UCN Brasil. Então, a partir desse projeto, tentamos identificar onde esses patógenos ocorrem, quando e em quais espécies. Além disso, se foram detectadas em áreas de conservação, né? Áreas de proteção ambiental. Nesse contexto, dentro dos grupos dos mamíferos, os canídeos são bons organismos modelos. No Brasil, temos essas 6 espécies de canídeos, né? Da esquerda para a direita teremos o cachorro do mato de orelha curta, o cachorro do mato, ou raposa do Nordeste, o lobo-guará, a raposa do campo, ou raposa do Pampas, a raposa do cerrado, ou raposinha do cerrado, e o cachorro vinagre. Então, para a coleta de dados, fizemos uma revisão sistemática, né, utilizando o método de Prisma, que é o método que permite documentar todo esse processamento e coleta de dados. Então, fizemos buscas nas principais plataformas, como PubMed, Lilacs, o Google Acadêmico, e no currículo Lattes do primeiro e do último autor. Fizemos uma restrição da busca pelos últimos 36 anos. Nossos critérios de inclusão do estudo eram canídeos silvestres no Brasil, in situ ou em vida livre, ou ex situ, que é em cativeiro. Excluímos aquelas espécies que eram exóticas ou artigos que não tinham informação de localidade. E de cada artigo publicado, coletamos as informações de qual espécie de canídeo silvestre que estava sendo estudada, qual espécie de agente infeccioso, a origem da população, se era in situ ou ex situ, o tipo de diagnóstico do patógeno, o período de estudo, o ano de publicação do estudo e a localidade. Então, o que encontramos foram avanços sobre o conhecimento de parasitas ocorrendo em canídeos silvestres, né? Dos 2.000 resultados aproximados da nossa busca, 123 artigos atenderam o nosso critério de inclusão, né? Então, nesse gráfico, em que a gente vai ter no eixo Y à esquerda, né, na vertical, a gente vai ter o número de artigos, né, descritos ao longo do tempo no eixo X, e no outro eixo Y à direita a gente vai ter o número de espécies conhecidas, né? Então a gente vê que essa curva vai cada vez aumentando ao longo do tempo, tendo um avanço muito mais acentuado por volta ali de 2004, né? Atingindo até 54 espécies até 2018. Como eram esses estudos? Eles se concentraram principalmente na região sudeste, né, que reuniu quase 45%, enquanto na região norte reuniu pouquíssimos estudos, com até 5%. Né? Então, esse é um padrão que reflete muito mais um viés de distribuição de recursos, né, entre as regiões do país, em que a região do sudeste ela tem muito mais recursos, ela é favorecida para desenvolvimento de pesquisas, em detrimento que regiões do norte e nordeste do país elas têm menos recursos para a execução de pesquisas, né? Além disso, isso não deve refletir diretamente padrões ecoepidemiológicos que estão ligados à riqueza de espécies de parasitas, né? Isso, na verdade, é um viés, uma lacuna de conhecimento. Dentre os patógenos identificados, desses 54 reconhecidos a nível de espécie, eram compostos predominantemente por bactérias, né? Enquanto protozoários, vírus e fungos seguiram o número de espécies detectadas. Em termos de representatividade do estudo, encontramos cerca de nenhum estudo para o cachorro do mato de orelha curta, e só encontramos estudo para as outras espécies de canídeos, no qual a espécie de cachorro do mato, né, o Cerdócio tous, foi o mais representativo, constando em 84% dos estudos. Então a gente classificou a riqueza, né, dessas espécies de patógenos tanto em cativeiro, né, em ex situ, quanto em vida livre, né, in situ. E construímos essa rede de susceptibilidade, né, em que no lado esquerdo a gente vai ter as espécies de canídeos e no lado direito a gente vai ter os tipos, né, e quais os patógenos que foram detectados, né. Encontramos 135 interações nessa rede de susceptibilidade e uma baixíssima sobreposição de patógenos, né. Enquanto, por exemplo, 26 eram exclusivos de ex situ, 20 eram exclusivos de vida livre, né. Isso pode ser explicado pelo risco diferenciado, né, de contato com esses patógenos que pode ser muito relacionado com o ambiente.
E como eram esses patógenos? A maioria desses patógenos, eles tinham maior interesse, né, em saúde pública, ou eram patógenos que também comprometiam a produção animal, né? Isso para estudos de vida livre. Desses patógenos que oferecem ameaça à saúde pública, que estavam circulando em canídeos silvestres, temos aqui algumas dessas doenças que são transmitidas por carrapato, né? Temos a leptospira, a leishmaniose, a toxoplasma, a doença de Chagas, né? E inclusive o vírus da raiva. E daquelas que afetam a produção animal, também tem algumas que são transmitidas por carrapato, e outras que afetam também a produção de leite ou de novos filhotes de animais de criação, né? Incluindo o vírus da raiva. Então, a partir dessa compilação e da espacialização, a gente mapeou os principais patógenos que afetam tanto a conservação quanto de ameaça à saúde pública. Entre eles, percebemos que existia uma linhagem do vírus da raiva circulando exclusivamente em cachorro do mato, né, o Cerdocyon tous, no Nordeste. Além disso, também foram detectados o vírus da raiva circulando em regiões que as espécies compartilhavam, né? Existiam mais de uma espécie de canídeo ocorrendo em simpatria. Dentre um dos patógenos com relevância à saúde pública, temos a leishmaniose, que estava distribuída em várias regiões do Brasil, principalmente também em Cerdocyon tous. E também detectamos patógenos de alta letalidade, né, que inclusive aqueles que quase levavam à extinção de carnívoros ao redor do mundo, circulando em canídeos silvestres do Brasil, né, e em regiões que as espécies ocorrem. Então, quando observamos nos estudos que investigaram concomitantemente tanto os canídeos silvestres quanto os canídeos domésticos, esses estudos, em 100% deles, detectaram que agentes infecciosos estavam circulando em ambas populações, né? Então, estava havendo um compartilhamento de agentes infecciosos entre os canídeos. Então, qual o impacto desses patógenos para as populações de canídeos silvestres? Bem, nenhuma epidemia foi detectada. Porém, sabemos que esses patógenos eles causam danos severos a espécies ao redor do mundo. Além disso, uma alta taxa de infecção em cães domésticos e a detecção em cães silvestres pode sugerir que algo grave está circulando. Os canídeos silvestres são altamente sensíveis a esses patógenos, no entanto, não existe um sistema que monitore, né, ativamente a circulação deles. Para verificar se esses patógenos estavam circulando em unidades de conservação, sobrepomos esses pontos ao polígono, né, que representa os limites dessa área de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, e calculamos uma área de 5 km de influência ao redor para verificar se os patógenos estavam circulando nas proximidades. E o que encontramos é que sim, principalmente em estudos conduzidos no Sudeste, dos 8 estudos que conduziram investigações da raiva circulando nas unidades de conservação, todos eles identificaram o patógeno circulando, e 88% que investigaram a circulação de leishmania também detectaram o parasita circulando, né? Então, dos estudos que investigaram a circulação dos patógenos em unidade de conservação, detectaram tanto em unidades de uso sustentável quanto de proteção integral, o que nos levou a deduzir que as unidades de conservação não atuam como barreiras para os agentes infecciosos. Então, quais são as fronteiras para os agentes infecciosos? Bem, tem um alto relato de cães domésticos utilizando áreas de proteção, principalmente na área da Mata Atlântica, em que esses cães podem estar transportando patógenos tanto para as populações de animais silvestres, como também trazendo patógenos que circulam em animais silvestres para o ambiente urbano. Então, para encerrar com essa temática, produzimos uma lista desses patógenos e oferecemos para o PAN, que conduziu uma análise, né, de planejamento estratégico para avaliar o manejo de risco de doenças em canídeos, né? Então, esse evento que ocorreu em 2023, chegamos a discutir quais os patógenos que poderiam estar afetando principalmente a população dos canídeos. E por último, no estudo de caso, temos o sistema epidemiológico da peste, em que eu vou falar desse trabalho dos fatores
ecológicos, geoclimáticos e genômicos que estavam influenciando a epidemia de peste nos focos naturais do Brasil. Então a peste, que já foi considerada a própria personificação da morte historicamente, é um exemplo complexo, né, de como essas interações elas podem influenciar a dinâmica da doença. Né? Então, mesmo depois de séculos de impacto da humanidade, ainda hoje a peste assombra devido ao seu risco biológico. Né? Então, ela foi conhecida durante muito tempo pela peste negra, né, que levou até 50 milhões de mortes na Europa na Idade Média. Porém, na Era Moderna, de 2010 a 2015, ocorreram aproximadamente 3.200 casos de peste humana ao redor do mundo, né? No qual 584 pessoas morreram a partir deles. A peste é mais comum principalmente nos continentes da América, da África e no sudeste da Ásia. A peste ela é causada pela bactéria Yersinia pestis, uma bactéria de gram-negativa e transmitida principalmente através da picada de pulgas. Né? Essas pulgas podem ser tanto de roedores exóticos quanto nativos do Brasil. E a transmissão ela acomete principalmente populações de roedores silvestres. No entanto, ela é capaz de causar contágios catastróficos em populações de outras espécies, inclusive a nossa humana. É uma doença letal, grave, que ela mata numa velocidade absurda quando comparado com outras doenças, inclusive a ebola, por exemplo. Quando não tratada, leva a óbito em quase 100% dos casos. A peste ela depende de um ciclo complexo que envolve essa relação entre hospedeiros, vetores e a bactérias. Ela é mediada por fatores climáticos, como a temperatura, precipitação, ou mesmo características do solo, se ele mantém mais umidade ou não. Eventualmente, esse ciclo ele pode transitar tanto numa fase enzoótica, que é uma fase de resistência, em que há pouca mortalidade de hospedeiros e é dificilmente detectada pelos sistemas de vigilância. No entanto, quando ela está numa fase mais epizootica, a mortalidade é intensa, podendo levar a declínio populacional de várias espécies da comunidade biológica. E, eventualmente, essa transmissão pode saltar para animais domésticos de proximidade a humanos ou mesmo para humanos. Né? Além da via vetorial, por meio da picada de pulga, a peste ela pode ser transmitida também por ingestão de carne de caça, por exemplo, como alguns roedores da caatinga, como o preá, como o mocó, e mamíferos que fazem parte dessa fonte de proteína, podem, caso estejam infectados, transmitir via essa via trófica para humanos. Né? Além disso, existe outro mecanismo que é a peste pneumática, em que a peste ela pode ser transmitida via aerossóis, né, por gotículas que carregam o bacilo. Então, ela é causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida principalmente através da picada de pulgas infectadas. Então, o ciclo da peste ele depende tanto dessa relação de hospedeiros com parasitas, quanto também dessas espécies com o clima. Né? Então, a participação humana no ciclo ela é considerada acidental. Né? Porém, quando ocorre, ela pode levar a óbito na maior parte dos casos quando não tratada. Nesse contexto, a teoria das redes ela pode ser uma ferramenta que nos auxilia a entender essas interações, em que uma rede ela é composta, né, por vértices e arestas. Os vértices eles podem representar indivíduos, espécies, localidades ou comunidades, enquanto as arestas eles podem representar conexões, interações, relações ecológicas entre espécies ou mesmo distância. Né? Então, nessa perspectiva, tentamos utilizar essas métricas de redes para tentar entender os mecanismos que poderiam estar influenciando a permanência da peste. Né? Então, tentamos responder: uma rede mais conectada, em que as espécies estão interagindo mais, oferece maior risco? Então, utilizamos essa métrica de conectividade, que ela explora quais espécies estão interagindo e o total de conexões que são possíveis, considerando se todas as espécies se relacionassem. Tentamos identificar também se as redes são formadas por subgrupos e esses subgrupos oferecem maior risco. Para isso, utilizamos a métrica de aninhamento, que ela busca identificar tendências de redes menores, né, serem um subconjunto de um conjunto maior. E tentamos identificar se existe a formação de grupos que oferecem maior risco.
Para isso, utilizamos a métrica de modularidade, que tenta identificar subgrupos ou clusters, né, de nós que são altamente interconectados, muito mais entre eles do que uns com os outros fora do grupo. Então, para identificar qual o efeito das interações no sistema ao remover uma espécie, a gente utilizou a métrica de robustez, que verifica a resiliência da rede após a remoção de um nó ou de conexões. Então, a peste ela está silenciosa no Brasil desde 2005, né, quando foi o último caso humano. Porém, a peste é uma doença que tem registros prolongados de quiescência, né, ou seja, silêncio epidemiológico, e uma reemergência em outros países, né, considerando até 5, até 10, até 50 anos depois do último caso, a peste volta a reemergir sem depender de infecções externas, né. Se a gente for olhar os hospedeiros de peste no Brasil, a gente vai ver que para cada foco existe uma composição diferente e que podemos considerar a peste como uma entidade ecológica, que ela é caracterizada principalmente pela essa interação entre hospedeiros, vetores e variáveis ambientais no espaço e no tempo, né? E que essas variáveis elas podem influenciar na circulação da doença. Então utilizamos o foco do Araripe, né, da Chapada do Araripe, que foi um dos principais focos de peste no Nordeste do Brasil. Então tentamos identificar quais fatores ambientais, ecológicos e genéticos foram determinantes para a epidemia de peste no Araripe. Observamos onde estavam concentrados esses casos, eram principalmente no sopé da serra, né, mas próximos a encostas, né, as zonas de alta inclinação. Essas mesmas zonas foram onde se concentraram. Essas mesmas zonas são regiões que se concentram a maior precipitação, principalmente pelo alto relevo, provocar chuvas orográficas, né? Além disso, nessas zonas de maior precipitação também concentravam a maior vegetação. Acredita-se que a influência da precipitação na vegetação aumentou a produtividade da região, induzindo a maior abundância de roedores devido ao número de recursos disponíveis, né? Além disso, observamos uma relação entre a precipitação e os casos humanos, porém com um atraso temporal, em que a precipitação do ano anterior explica os casos humanos do ano seguinte de peste. Ora, a relação entre as espécies que formavam essa rede de interação, a única que teve um valor explicativo significativo foi a robustez, em que, em anos de maior atividade epidêmica, as redes tinham mais rotas alternativas do que em anos de baixa atividade. Porque em anos de maior atividade, isso pode ser explicado porque a atividade da peste é intensificada em anos em que possuem maior rotas alternativas de interação entre pequenos mamíferos e suas pulgas. Além disso, observamos uma diversificação única da bactéria para a região, em que ao longo do tempo todas as cepas de bactéria foram substituídas por uma predominante. Ficamos uma diversificação genética da bactéria ao longo dos anos, e que ocorreu apenas uma introdução única durante a última pandemia. Essas cepas que estavam circulando durante o Brasil, elas foram, conforme ao longo do tempo, sendo substituídas umas pelas outras até uma predominância de uma, inclusive com atenuação de sua virulência, o que pode ter favorecido a persistência da bactéria no ambiente. Então, antes de encerrar, eu deixo essa dedicatória a todos aqueles que partiram deste mundo prematuramente devido a alguma doença que poderia ter sido prevenida com o conhecimento, seja pela peste, pela Covid ou qualquer outra enfermidade negligenciada. Em tempos sombrios, um padrão observado é o ataque à credibilidade da ciência, mas é a humanidade que sofre com as doenças. A peste ainda está conosco, e não é um monstro medieval, mas como um lembrete da fragilidade humana. É isso, obrigado. Bem, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu fico agradecido pelo tempo de atenção. Eu deixo disponível o meu e-mail para contato e rede social. E lhe agradeço aqui a comissão do CONASUL, ao Laboratório de Mamíferos, também ao Laboratório de Mamíferos, meu berço acadêmico, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal da Paraíba, a CAPES pelo financiamento durante essas pesquisas, a Fiocruz pela participação e colaboração em diversos projetos,
a Universidade Complutense de Madrid, pelo tempo de intercâmbio e colaborações, e a Universidade Federal da Paraíba, na qual eu sou vinculado e desenvolvo essas pesquisas. É, eu, tentei, eu tentei trazer algumas das pesquisas que estamos desenvolvendo e estou aberto a eventuais colaborações e participações em eventos que tenham uma temática relacionada.